Librianos e librianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Librianos, hoje eu vou gravar uma leitura para vocês para o mês de outubro de 2025, uma leitura intuitiva, geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, vamos agradecer, respirar fundo, trazer a nossa mente, corpo e espírito para o aqui e para o agora, entender o que a nossa consciência quer trazer para este momento. Qual é a mensagem que a gente tem para os próximos dias, no mês de outubro, para o signo de Libra? Energia geral, por favor, com tarô de Osho. Prolongamento. Olha isso. Postergamento, né, na verdade. Postponement não é prolongamento, é postergamento. Deixando as coisas para depois por um cansaço. É onde, Libriano, eu tô olhando, eu tenho aqui um centro, sabe? Algo que, isso daqui representa o meu futuro, né? É o que está além daquilo que eu consigo ver no momento. Existe um cansaço emocional, o 10 de paus. Existe um cansaço físico, existe um... Tô falando demais para pessoas que não me escutam, tô fazendo demais por pessoas que não me trazem retorno ou não me trazem vida. Tô gastando energia com situações, no meu trabalho, né? Aqui traz muito de trabalho, mas pode trazer também em relação à sua própria vida pessoal, dentro de casa. Estou fazendo demais por situações que não me trazem retorno. E isso me deixa num lugar de que vou continuar vivendo isso até quando, sabe? Porque se eu sei que existe algo maior, que eu já vivenciei algo muito melhor do que aquilo que eu estou vivenciando, e agora eu começo a ficar sem cor, né? Eu começo a perder vida, é hora de eu olhar de novo para aquilo que eu sei que pode me trazer vida, que pode me trazer cor. E cor nas cartas, representa movimento. Só que aqui não é movimento, não estou falando com pessoas que não estão se movimentando. São pessoas que estão se movimentando numa direção que não é talvez a mais adequada, digamos assim. Por quê? Porque quando a gente se movimenta numa direção que é adequada, traz aprendizado, mesmo que a gente se sente cansado, a gente se sente grato porque aquilo traz algum retorno. E aqui a situação é, você está investindo tempo, investindo dinheiro, muitas vezes, investindo energia, né, que é o mais importante, em situações que não te trazem esse retorno, não te deixam grato, não te deixam grata pelo seu esforço gasto nisso, sabe? Mas é muito interessante que você tem o conhecimento, né? Essa cor aqui no centro saindo, que ainda, essa cor que ainda resta, digamos assim, né? É parte da energia que ainda resta em você, é como se fosse o último suspiro. Eu sei que algo pode mudar, sabe? Só que esse algo que pode mudar, acompanhado do 10 de paus, fala que isso não vai mudar do lado de fora. Isso tem que ser fortalecido dentro de você. Essa mudança, aqui a gente está falando possivelmente de uma mudança de posicionamento, que é onde eu começo a entender o que traz vida para a minha jornada, o que me faz sentir vivo. E a partir da resposta dessa pergunta, a gente começa a focar e produzir coisas que estão neste caminho, sabe? E que nos fazem, mesmo cansados, mesmo trabalhando demais, porque aqui eu estou falando com pessoas que estão claramente trabalhando além do necessário, né? Além do necessário, não. Que estão trabalhando demais. É necessário. O seu trabalho é necessário. O que você está fazendo é necessário. Não é uma perda de tempo. Só que aqui a questão é o direcionamento que é outro, sabe? O direcionamento não pode ser... Por exemplo, se você está trabalhando 12 horas para uma empresa que te paga para trabalhar 8 horas por dia, você não está fazendo o seu trabalho, digamos assim, de uma forma que traz retorno, sabe, para você, né? Traz retorno para a empresa, traz retorno, traz uma certa produtividade. Mas e para a sua vida? E para a sua história? Sabe? Essas 4 horas que você está trabalhando além, não seria
muito mais interessante se você pudesse destiná-las a si mesmo, ao seu próprio projeto pessoal, à sua própria história de vida, porque é isso que a gente deixa, é o que a gente vivenciou, são as experiências, sabe? Vamos entender aqui um pouco melhor com outras cartas essa energia, mas aqui é muito claro assim, não perca a sua vida, não perca a cor, não perca o movimento por situações que não te trazem vida, por situações que nem às vezes pagam o salário que você merecia por trabalhar essas 4 horas a mais. Entende? Aqui tem muito uma questão profissional, tá? A gente pode trazer isso para o lado de relacionamento da mesma forma. Estou investindo demais num relacionamento, numa pessoa que não me traz retorno. Ou então estou buscando demais por alguém, sendo que eu não tenho energia para cuidar de mim mesmo. Entende? Como eu vou atrair alguém abundante, alguém que vibra numa energia boa, se eu estou cansado demais procurando, cansado demais tentando, sabe, me relacionar de alguma forma que seja? Invista em você. Use essas 4 horas, aqui tem muito uma energia do número 4, né? Essa carta aqui é como se fosse o 4 de espadas. Use essa energia das 4 horas, tente dedicar 4 horas do seu dia para um projeto pessoal, sabe? Nem que seja para, sei lá, 4 minutos de meditação, de descanso, de respiração consciente. Tente associar uma alimentação que seja mais adequada, que te traga mais energia, que te traga mais vida, sabe? E comece a dizer não para aquilo que não te traz retorno. Comece a dizer não para aquilo que não valoriza, sabe? Porque se você tem que trabalhar 12 horas para uma empresa que te paga para trabalhar 8 horas e eles ainda não pagam o seu salário, um salário adequado e justo para essas outras 4 horas, é hora de dizer não para isso, sabe? É hora de buscar se movimentar. Às vezes você não vai nem conseguir dizer não no primeiro momento, né? Existem outras coisas associadas, existem as contas que precisam ser pagas, existem outras coisas que estão associadas a este trabalho, né? Não é só sobre o trabalho. Mas é importante começar a dizer alguns pequenos nãos para que você tenha tempo e comece a dedicar energia a si mesmo, para que você consiga se fortalecer e criar coisas através da sua energia, através da sua elevação energética, digamos assim, criar novas realidades para você. Porque sem energia, sem cor, sem movimento, como que você vai estruturar uma outra realidade? Você acaba vivendo isso no automático, sabe? E aqui pede saia do automático. Eu acho que é isso. Saia do automático, tá? Para que você comece a enxergar algumas situações aí que estão ao seu redor, né? Que não estão te trazendo vida, que não estão te trazendo movimento, digamos assim, cor, né? Trazendo vida mesmo. Vamos ver aqui o que mais? Uma carta positiva, uma carta negativa, por favor, para o mês de outubro. Carta positiva. A Lua, confie na sua intuição. Confie que se a pessoa não valoriza você no decorrer do processo, não é quando você for pedir conta que ela vai te valorizar, sabe? Não é... Pode ser algo temporário, pode ser algo momentâneo, mas foca a longo prazo. O que eu quero para minha vida? O que eu preciso estruturar, sabe? Tem muita coisa aqui que vai te trazer a oportunidade de melhorar, mas você só vai conseguir olhar para uma outra direção quando você virar, de fato, o olhar para essa direção. Se eu continuo aqui fazendo automático, vivendo, eu não consigo encontrar as coisas que são como oportunidade de melhoria, o 2 de copas. Não consigo encontrar as oportunidades, as pessoas que estão mais alinhadas, né? O 2 de copas, ele traz isso. 2 corações alinhados, um contrato de trabalho alinhado, destinado. Só que se eu estou ali no automático, eu não consigo olhar ao meu redor e entender de fato o que está alinhado ou o que não está alinhado mais com a minha vida e com a minha jornada. Entende? O 2 de copas no lado negativo, bloqueado, pode estar falando aqui de pessoas também que não estão se abrindo para o amor, né? Eu quero um amor, eu quero amar, eu quero ter uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu não cuido de mim, entende? Eu preciso... Tem uma questão aqui de alguém só vai te olhar com outros olhos quando você se olhar com outros olhos primeiro, tá? No fundo do deck, o 7 de copas. O 7 de copas, ele vem trazer possibilidades, né, de um modo geral.
Só que quando a gente não sabe exatamente aquilo que a gente merece ou que a gente quer, todas as possibilidades podem ser oportunidades ou podem não ser oportunidades, entende? Porque quando eu não sei aquilo que eu quero, tudo que me aparece pode ser, depende do meu ponto de vista, pode ser algo muito bom ou pode ser algo muito ruim. Então aqui mais uma vez pede o autoconhecimento, você olhar para dentro, você olhar para este momento da sua vida e entender que existe uma intuição muito maior que guia a sua jornada e que guia os seus passos. Tá bom, Libriano? Vamos entender aqui o que mais? Muitas vezes eu estou postergando demais. Faz sentido. Muitas vezes eu estou postergando demais situações mais uma, por favor. Bora lá, ó. 5 de espadas, 3 de paus e o pajem de espadas. Essa carta do pajem de espadas, ela me veio muito como se fosse o cavaleiro de espadas. Ok. Bom, a gente tem você gastando energia demais com situações, com pessoas, com... Como que eu posso explicar isso? Entendem o que eu fiz agora? As cartas, de um modo geral, elas pedem para você fazer isso, que eu acabei de fazer. Quando as coisas estão um pouco confusas, quando existe uma energia muito acelerada, quando existe uma visão que muitas vezes se torna turva, sabe? Quando você não consegue enxergar direito as coisas, que foi o que me aconteceu exatamente agora, e eu parei, e eu respirei, me conectei de novo. A vida aqui pede para você fazer isso. Existe uma... O 5 de espadas, ele traz muito uma visão de que eu ainda, mesmo que eu já saí da guerra, mesmo que eu já saí de algumas situações que me aprisionam, é como se eu tivesse já fisicamente me afastado, mas o meu pensamento ainda está lá. O meu pensamento ainda está em pequenas situações. Uma situação que aconteceu por alguns minutos, eu estou repetindo aquilo, repetindo, e uma coisa que era para ser pequena se torna grande, sabe? Por falta de clareza. E falta de clareza é falta de presença, é falta de consciência, é falta de estar aqui e agora. A vida aqui pede: entenda, respire, pare, entenda os seus pensamentos para que você possa continuar fazendo, que foi o que eu continuei fazendo, né? Seguir com a leitura. Continue seguindo a sua jornada, que é o que o 3 de paus faz, em uma direção aonde isso vai te trazer propósito, aonde vai te trazer completude. Só que quando a gente simplesmente vai no automático, seguindo, sem parar, respirar sem estar presente, digamos assim, a gente acaba não entendendo o que está acontecendo, para onde a gente está indo, qual é a clareza que a gente precisa ter para continuar seguindo, sabe? E agora sim, o pajem, ele vem muito claro para mim, né? Porque o cavaleiro de espadas, ele traz essa velocidade, ele traz essa... até mesmo... Como que eu posso dizer isso? Ele traz mesmo essa instabilidade, digamos assim, sabe? Só que o pajem não. O pajem, ele traz a estruturação de uma nova ideia, de algo novo, que de fato está alinhada com o movimento que eu decidi fazer. Muitas vezes eu vou precisar me movimentar para que as ideias cheguem,
mas eu preciso me movimentar de um modo sentido que eu não fique olhando para trás, entende? Eu não fique, mesmo que eu já, às vezes, até já saí do lugar, né? Porque aqui no presente já mostra para mim que você não está mais no mesmo lugar que você estava. Você já deu alguns movimentos, já deu algumas... Você já se movimentou, digamos assim, você fez o que poderia fazer, mas ainda muitas vezes volta, sabe, ali. Eu posso estar falando em algumas situações, por exemplo, terminei o relacionamento, mas estou sempre lá no Instagram fuçando a vida do cara, estou fuçando a vida da mina, sabe? Então, assim, tem que entender, se eu fiz o movimento, eu preciso continuar adiante. O 3 de paus, ele vai em frente, sabe? E no caminho surgem novas ideias, surgem novas oportunidades, tá? Vamos pegar aqui com o tarô, com o oráculo da natureza, das fadas, dos gnomos, vamos ver qual que é a mensagem que complementa a leitura de vocês, librianos. Uma carta, por favor. A carta do inverno. Virou outra, parece? Não. A carta do inverno. A carta do inverno, ela traz muito uma questão de muito do que você precisa vivenciar, muito do que é importante para você vivenciar agora, vai passar por um momento de deixar ir o velho, né? O inverno ele traz isso. O inverno ele deixa ir as folhas antigas, ele deixa ir, muitas vezes é um momento chuvoso, é um momento frio, é um momento onde a gente volta para dentro. A gente volta para dentro de casa, a gente procura viver coisas em ambientes mais fechados. É um momento onde de fato a gente fecha as portas para o lado de fora e foca em aquecer dentro, sabe? A carta do inverno, com tudo que a gente já fez, eu posso estar falando duas coisas. Uma, você pronto para vivenciar algo novo a partir de um inverno pessoal, a partir do momento que você... Me vem muita energia do eremita aqui, né? Onde você usa a sua própria luz para aquecer a si mesmo e continuar caminhando. Mas também eu posso estar falando aqui de pessoas acreditando mais na intuição, de pessoas olhando mais, vivenciando oportunidades profissionais, vivenciando até relacionamentos que estão mais alinhados à sua intuição, né? A gente tem um unicórnio aqui, e o unicórnio, a base do unicórnio, desse terceiro olho, né, que é o chifre que tem ali no terceiro olho, é o poder da intuição, é o poder que transcende o próprio corpo físico. Então eu posso estar falando aqui de você também vivendo experiências espirituais agora em outubro que te permitem trazer com clareza, com certeza, após esse momento de introspecção, após esse momento de introspecção que você vive, entender com clareza aquilo que de fato é para você, quais os contratos que você quer firmar, qual é essa pessoa, né, que você às vezes gostaria de conhecer ou que você já conhece, é de fato uma pessoa que você quer estruturar algo, porque o 2 ele traz a estruturação. E quando ele vem, o 2 de copas, ele vem como ponto negativo, é muito do seguinte, eu preciso... É como se fosse assim, as almas gêmeas, né? E as almas gêmeas são almas espelhadas, são almas que compatibilizam, sabe? Aquilo que eu quero atrair está de fato ressonando ou vibrando em quem eu sou? É um espelho de quem eu sou, sabe? Porque é esse tipo de relacionamento que perdura. É aquele relacionamento que a gente consegue enxergar a gente no outro e mesmo assim escolhe ficar. Entende? É quando eu não olho o outro e julgo porque ele tem coisas que eu tenho também. Porque ele erra de uma forma diferente do meu erro, mas erra da mesma forma. Entende? Então pede um pouco mais de introspecção, tá? É um mês que vai te exigir um pouco mais de não ficar olhando muito para trás, entender os aprendizados, seguir adiante e a partir do momento que você segue, foque naquilo que pode ser.
o que mais pode acontecer na minha vida, o que mais ainda pode vir, sabe? E não naquilo que ficou para trás, tá? Porque eu vejo muitas pessoas aqui seguindo, mas ainda assim olhando para trás, tá bom? Librianos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que faça algum sentido na vida de cada um de vocês. Gratidão infinita por estarem comigo. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar se fez sentido para você, se não fez. A sua interação aqui é muito, muito, muito importante. E a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.